Olá, eu sou a Pan e esse é o meu canal. Bom, eu aproveitei que eu tava gravando outro vídeo contando um pouco sobre o porquê que eu vou gravar vídeos esse ano e já vou trazer a lista de livros que eu coloquei para esse ano. A minha meta é ler 12 livros, mas eu selecionei 25 livros que eu quero ler preferencialmente esse ano. Mas me conta, você já tem a sua lista? Você já tem a sua meta desse ano? Quantos livros você quer ler? Se você quer ler algum livro, né? E quais são esses livros? Comenta aí embaixo, às vezes a gente vai se combinar em alguns, ou você vai me dar ideia de novos livros para ler e eu te dou novas ideias de livros para ler. Me conta quais são as suas metas e os seus livros desejados para esse ano. Bom, eu vou ler, obviamente, porque eu não vou lembrar os 25 que eu coloquei aqui. Mas em primeiro lugar eu coloquei Primeiro Eu Tive Que Morrer, da Lorena Portela. Esse livro eu peguei numa indicação no TikTok, eu vi uma menina falando muito bem sobre ele e fiquei curiosa para ler. O segundo é Talvez a Sua Jornada Agora Seja Sobre Você, do Yandé. Acho que esse é o nome dele. Eu também vi no TikTok, achei muito interessante, são poemas, são textos muito bons, muito bem escritos e me deu uma vontade de ler, então eu coloquei na minha lista como meta para ler esse ano. Terceiro, Alto Teor de Amor. Eu não lembro o nome da autora porque eu não anotei aqui. E é um romance que eu coloquei só porque eu sempre tento ler romance, mesmo abandonando no meio do caminho, porque já passou essa minha fase de ler romance. Em quarto lugar, O Mal-Estar na Civilização, de Freud. Eu tô estudando psicanálise, então tenho que colocar livros de Freud pra ler, né? Pelo amor de Deus. Eu já gosto e já leio alguns, então não é nada difícil. Quinto livro, Hábitos Atômicos, que já tá na minha lista desde o ano passado. Eu não comprei, não li, então esse ano eu coloquei como meta comprar e ler. Ah, e um parênteses. Vocês também acham que comprar livros é um hobby, ler é outro? Porque comprar livros pra mim é um hobby muito diferente do que ler. Eu amo ler, mas eu também amo comprar livros e não é a mesma coisa. Enfim, era só um parênteses. Mas vamos lá. Sexto, Deixe de Ser Pobre, do Eduardo. O Primo Pobre, no caso. Eu achei bem engraçado assim, legal, né? O jeito que ele escreve, a simplicidade com que ele traz os assuntos. Então eu decidi colocar na minha lista de livros esse livro para eu conhecer, porque eu não conheço nenhum livro dele. Sétimo, Foco Roubado. Esse livro eu vi a Bianca Andrade, do Boca Rosa, citando ele em um podcast, se não me engano, no Instagram. E eu achei muito interessante. E o foco é sempre um assunto que eu trabalho comigo mesmo, então coloquei na minha lista. Oitavo, Os 12 Trabalhos de Hércules. Esse livro é do Joel J. Não sei se vocês conhecem, mas é um cara muito legal de conhecer. Tem outro também, livro que eu quero ler dele, que é o 100% Presente. E ele traz assuntos muito legais e de uma forma muito legal de escrever. Então eu coloquei ele como dentro da meta dos 25 para ler esse ano. 9. Comece pelo Porquê, do Simon. Eu sou muito a pessoa do porquê. Eu gosto de saber o porquê das coisas, então eu achei interessante esse livro, porque pra mim também precisa começar pelo porquê. Em tudo, em todos os âmbitos da vida, eu gosto de saber o porquê. Então eu coloquei ele na minha lista. Em 10º, Os Segredos da Mente Milionária. Esse também foi uma indicação e eu achei interessante o que a pessoa me disse sobre esse livro, então eu decidi colocar. Isso também me ajuda muito no trabalho. 11. Empresas Feitas para Vencer. Também é relacionado ao meu trabalho, então eu coloquei na minha lista como meta de leitura. 12º, eu coloquei Antifrágil, que já é um livro também que tá na minha lista desde o ano passado e eu não comprei, mal influenciado por pessoas. E agora eu vou comprar e vou ler. 13º, 100% Presente, do Joel J., que eu já comentei lá em cima, que o Joel J. escreve de um jeito muito legal e eu quero ler livros dele. Eu li o começo desse 100% Presente e eu gostei muito do que eu li. Acho um livro necessário, principalmente... Bom, depois que eu ler, eu converso sobre o livro. 14º, O Cuidado do Corpo, do Luciano Subirá. Eu já comecei a ler ele, porque eu tô lendo junto com o clube de leitura que eu tô participando esse ano. Então, eu já tô lendo ele, já li 6 capítulos dele, e eu acho que ele tem 12 capítulos. É um livro muito bom. É um livro com bases
com princípios bíblicos, mas é um livro que fala muito sobre a nossa saúde, sobre o nosso cuidado com o nosso corpo, o quanto a gente é negligente com isso. É um livro ótimo, depois que eu terminar eu posso gravar um vídeo sobre ele. 15º, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do Lewis. Esse livro eu já comecei, eu li acho que 3 cartas só, mas eu tô lendo outros livros ao mesmo tempo, então não consegui evoluir a leitura dele. É um livro um pouco mais difícil de ler, porque a escrita do Lewis é muito diferente para esses livros. Narnia, por exemplo, é um livro ótimo de ler, porque é rápido, é gostoso, mas outros livros do Lewis são mais... uma escrita mais demorada de ler. Quem é leitor vai me entender, quem não é... Vamos começar a ler pra gente entender um pouquinho disso. 16º, A Psicologia Financeira. De novo, vai de encontro com o meu trabalho, então eu pus na lista para ler, e é um livro que já tá na minha lista há um tempinho. 17º, Entrevista com o Vampiro. Eu já estou lendo, eu já li na adolescência, mas eu confesso que eu não lembro direito da história, então eu falei, eu quero ler e esse ano eu vou ler. Eu já tinha comprado ele o ano passado, então eu já comecei a ler esse ano. É uma leitura um pouco mais demorada também, mas é uma ótima escritora e eu amo. 18º, A Lógica do Cisne Negro, do mesmo escritor do Antifrágil. Ainda não li nada desse escritor, mas eu quero ler esses 2 livros porque falam de coisas que eu quero estudar esse ano, que eu preciso também por causa da faculdade, e eu preciso colocar isso como meta cumprida esse ano, porque eles já estão na minha lista faz tempo. 19º, o livro de Provérbios, da Bíblia mesmo, aquele lá. O livro de Provérbios, ele traz muitas reflexões e muitos provérbios, obviamente, para a nossa vida. Para a vida financeira, para a vida de relacionamentos. Então, ele vai falando com diversos âmbitos da vida e eu quero dar uma atenção especial para o livro de Provérbios esse ano. 20º, O Poder do Subconsciente. Esse livro também foi uma indicação, quando a pessoa me contou sobre ele, eu fiquei muito ansiosa para ler, então eu coloquei na minha lista. O Meu Pé de Laranja Lima. Esse livro é um livro que geralmente a gente lê na infância, assim, infância/juventude, mas é um livro que eu confesso que eu não lembro dele. Eu não lembro nem se eu cheguei a ler ele inteiro. Eu lembro que eu tinha ele numa versão antiga, que talvez fosse da minha mãe, não sei, mas eu não lembro de ter lido ele de fato, então eu coloquei na lista para ler esse ano. 22º, A Honra do Rosa. É um livro da Viviane Ribeiro. Eu ainda não escutei muito sobre ele. Eu conheci ela como escritora recentemente. Gostei e quero ler esse livro dela. 23º, O Ato Criativo. Esse livro é quase como uma obrigação de ler. E faz muito tempo que eu tô enrolando pra ler ele, então eu coloquei ele na minha lista. 24º, O Codinome Felanelli, que é da série Killing Eve, que é uma série que eu gosto muito e eu quero ler o livro pra ver se é tão legal quanto a série, porque a série é bem legal. E 25º, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Pra quem conhece Viktor Frankl, sabe da história da vida dele, sabe que esse livro é um livro muito difícil de ler, a história dele é muito difícil, mas que no final é uma pessoa que escolheu ser feliz em meio a toda a dificuldade do mundo. E eu acho que é isso que a gente precisa, escolher ser feliz. Ser feliz é uma escolha, você escolhe. Tudo na vida é escolha, você escolhe determinado caminho, você escolhe ser feliz ou você escolhe ser triste. Eu prefiro escolher ser feliz, então eu decidi ler este livro para crescer ainda mais esse sentimento de felicidade, de busca pela felicidade e sentido da vida. Bom, se você ficou até aqui, eu vou deixar todos os nomes dos livros aqui na descrição. Se você se interessar, você pode comprar no link. Vou ver se eu consigo deixar o link da Amazon para vocês comprarem. Se você escutou uns barulhinhos, foi a minha filhinha. Espero que você perdoe isso e tenha conseguido assistir o vídeo e tirado da essência dele o que eu queria passar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!